Opa, tudo bem? Aqui é o Herbert da Plug Marketing Digital e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como fazer marketing com pouco ou nenhum dinheiro. Vamos aqui ver hoje os 6 principais tópicos que fazem com que você tenha um alto resultado ao mesmo tempo gastando pouco. São 6 principais formas para a gente trabalhar a propaganda, a publicidade e todo o marketing da sua empresa sem gastar muito. Afinal, todo mundo quer economizar, né? Tempo de crise, tempo de dificuldade. Então os 6 tópicos são os seguintes. Eu particularmente gosto mais do quinto. É o seguinte: mini mídia, internet, marketing de guerrilha, conteúdo relevante, projetos sociais e conquistando a mídia. Esses 6 principais tópicos a gente vai abordar rapidamente aqui para vocês entenderem como podemos economizar ou não gastar nada quando formos fazer a divulgação da nossa empresa e ao mesmo tempo obter resultados satisfatórios. A primeira forma de fazer isso é a mini mídia. A mini mídia é um conjunto de materiais de publicidade que tem um alcance reduzido de pessoas, mas ele tem um impacto alto e também é altamente segmentado, ou seja, você pode definir muito bem qual é o seu público-alvo para esse tipo de mídia. Que tipo de material que se encaixa nessa classificação? Nós temos aqui murais de empresas, cartão de visitas, cartas pessoais, telefone, um panfleto, classificados de jornais, cupons, vales presentes, cartazes, adesivos, páginas amarelas. Enfim, além desses tem muitos outros que você pode utilizar de forma gratuita ou com um pequeno custo para que você divulgue a sua campanha de publicidade, faça o seu merchandising, que é o marketing de produto, ou então que você faça a propaganda institucional. Eu gosto bastante de usar murais e também de dar cupons e vales presentes. São formas que ajudam as pessoas a se aproximar da sua marca sem invadir a privacidade delas, sem invadir a decisão dela de receber ou não aquela mídia. Ela tem bastante controle sobre a mídia que ela recebe. Então são formas baratas que estão disponíveis aí para todo mundo. A maioria das pessoas acaba esquecendo desse tipo de mídia e perde um público interessante, que é o público que passa nas ruas, é o público que observa, né, os murais das principais empresas e também dos órgãos públicos. O próximo tópico que a gente pode aproveitar bastante é a internet. A internet, ela dá opções quase infinitas. Eu vou considerar as principais aqui para que a gente não demore muito nesse podcast. O primeiro são lista de e-mails, e a gente tem uma série aqui de outras formas de você conseguir divulgar, como blogs, um podcast como esse, um site, um teleseminário, que é um seminário pelo telefone, um webinário, que é um seminário pela internet, um e-book, né, um livro digital, através das redes sociais, que são várias, e infoprodutos. Então, uma lista de e-mails, por exemplo, você vai conseguir ter uma caixa, um mailing para você enviar para a caixa de entrada delas conteúdo que vai divulgar a sua empresa. Essa lista de e-mails, ela deve ser bem segmentada. Você vai escolher bem o público para o qual você vai enviar a sua publicidade. Assim aumenta o retorno e, obviamente, diminui o custo. Você ter um blog é uma ótima opção para você ter um contato muito mais pessoal e uma linguagem acessível e coloquial com as pessoas com quem você quer conversar. Dá mais credibilidade do que uma linguagem formal ou comercial de propaganda. Quando alguém fala e indica algo para outra pessoa, né, o P2P, você tem aí então uma pessoa que indica porque ela gosta, indica porque ela já experimentou e se sentiu satisfeita. A pessoa que recebe a mensagem tem muito mais possibilidade de acreditar naquela mensagem como verdadeira do que se fosse uma empresa que se comunicasse com ela. Então o blog ganha pela pessoalidade. Um podcast é uma ótima opção porque não exige praticamente custo nenhum. Você precisa apenas ter uma forma de captar o som.
Os serviços de hospedagem na internet são gratuitos e você pode simplesmente também enviar o arquivo para as pessoas. É uma forma bem interessante para que a pessoa, enquanto faz outras atividades, escuta o áudio e consegue aprender e escutar a sua propaganda, principalmente quando é de conteúdo. E a gente vai falar sobre conteúdo relevante no quarto tópico, então fica aí. O site é a quarta forma de a gente divulgar através da internet. O site ele é uma ferramenta poderosa que pode incluir todo o restante da sua mídia e vai reproduzir, né, toda a identidade visual da sua marca de forma bem completa. O site ele é mais institucional e mais formal que o blog, em geral, não precisa ser assim, mas ele pode incluir vários recursos como bate-papo, pedido de orçamentos, envio de arquivos, publicação de fotos, história da empresa, compra de produtos, tudo que você precisar fazer, praticamente tudo que se faz na sua empresa, você pode criar uma versão virtual através de um site. Um teleseminário é algo que é pouco feito aqui no Brasil, mas é um seminário que as pessoas acessam e escutam através do telefone ou do celular. Então, ele vai deixar, por exemplo, o celular no Viva Voz, ligar para um número, um conference call, ou seja, um número de conferência onde aquele evento está acontecendo e ele vai simplesmente escutar. É quase como que um podcast ao vivo, onde ele vai conseguir até mesmo, se ele quiser, fazer perguntas e participar desse teleseminário. Há ferramentas também disponíveis aí na internet para você fazer esse tipo de serviço. O webinário está ficando bastante comum aqui, principalmente com os produtores de conteúdo digital. Ele é um evento que a pessoa realiza ao vivo no YouTube ou no Google Hangouts com vídeo e ela explica sobre o seu produto, ela dá também dicas e conteúdos relevantes de forma gratuita para que as pessoas assistam, acompanhem, comentam, façam perguntas, bastante interativo e também dinâmico para que as pessoas se engajem mais com aquela pessoa e façam a compra com uma forma mais segura e próxima de quem está vendendo. O webinário é uma boa oportunidade, principalmente nas cidades pequenas, onde acontece quase nenhum webinário através das empresas. Se você tiver também habilidade em escrever, você pode produzir um e-book. O e-book, que é um livro digital, ele não tem custo nenhum. Você vai abrir o Word, escrever e vai simplesmente pedir para que alguém da sua área de criação, aí no seu departamento de marketing, na sua empresa, para que ele faça então um design daquele e-book, para que fique agradável, coloque imagens e separe bem as informações dentro dele. O e-book é um arquivo, geralmente em PDF, que você vai disponibilizar para download e serve para informar os seus clientes daquilo que vai educar eles através de informações direcionadas, e assim eles vão conseguir entender que eles precisam do seu produto. Esse é o objetivo do e-book. Ele informa para convencer, né? Ele vai criar mecanismos para que o cliente tome consciência de que ele precisa do seu produto. Esse é o principal objetivo de um e-book. E também ele vai fazer com que a pessoa se comprometa com o seu serviço. A partir do momento que ela faz o download de um e-book seu, ela está comprometida e mais próxima da sua empresa ou do seu negócio, se você for um autônomo. Assim, a próxima etapa, que seria a compra, fica mais próxima dele, fica mais fácil de acontecer para você. As redes sociais, as principais são o Facebook, o Twitter, o YouTube, também o LinkedIn e outros, são o Instagram, obviamente, são também ferramentas muito boas para você divulgar todas as outras formas de publicidade que você está utilizando. Principalmente a gente tem atualizações em vídeo hoje no YouTube como uma grande referência e tendência para o mercado brasileiro, porque a internet no Brasil ainda é um pouco lenta em média. Por isso os vídeos não são tão populares, mas com a facilidade de se adquirir pacotes de internet mais rápidos, o vídeo vai ficar cada vez mais relevante e mais presente na nossa vida. A gente pode perceber isso, por exemplo, com o WhatsApp, que encontra aí
nos vídeos talvez a principal forma de envolver as pessoas no conteúdo, e não só no WhatsApp, mas você percebe que o vídeo, ele em toda a internet, é um dos meios mais poderosos de captar a atenção das pessoas. Por que isso acontece? Porque ele tem texto, muitas vezes, música, ele tem som, ou seja, as pessoas conversam também com ele tem interpretação, tem imagens, tem movimento. Todos os elementos que vão estimular os sentidos da pessoa estão no vídeo. Então a produção de vídeo vai ajudar muito nas redes sociais e, é claro, conteúdo relevante, que é o nosso quarto tópico e a gente vai ainda abordar ele. Outra forma de a gente utilizar a internet a nosso favor, de forma barata, são os infoprodutos. O e-book é um deles e a gente já falou um pouco sobre isso. O infoproduto é um produto digital que serve para informar as pessoas. Então, se você tem uma loja de roupas, por exemplo, você vai produzir o Guia da Moda 2015. E esse Guia da Moda vai conter várias informações sobre as principais tendências, como se portar em eventos de determinada marca, de determinada situação, data, que roupa usar, quais são as marcas relevantes dessa estação, quais são as principais os principais desfiles e os lançamentos de roupas. E então essa informação toda, ela é primeiramente para você se tornar uma autoridade naquele assunto. Você vai colocar na cabeça das pessoas que você entende muito bem daquele assunto e ao mesmo tempo vai direcionar as informações para que ela perceba o seu produto como algo mais relevante e mais desejável. Esse é um dos principais objetivos do infoproduto. Ele também geralmente é oferecido de forma gratuita para as pessoas e serve para elas se sentirem mais próximas da sua marca. Muito bem, a internet são os principais e é claro que a gente poderia falar aqui mais 5 horas só sobre a internet. O terceiro tópico dos 6, a gente já abordou mini mídia e já abordou a internet. O terceiro é marketing de guerrilha. Também é pouco feito aqui na cidade e também no país, porque ele é uma inovação no meio do marketing para os países de terceiro mundo, embora no mundo desenvolvido ele seja algo bastante comum. Por quê? O mundo desenvolvido tem publicidade em cada ponto que você imaginar de uma rua, em cada janela de um prédio está cheio de anúncios, vídeos, painéis, cartazes, panfletos, pessoas falando sobre produtos. Então o marketing de guerrilha surgiu como uma forma de se destacar no meio desse mar de publicidade tradicional que a gente encontra. Se você observar algumas ações de intervenção urbana das grandes marcas, você vai perceber que isso chama muito mais a atenção das pessoas do que uma simples vinheta na televisão ou um áudio comum no rádio, né? Enfim, através das mídias, da mass media, né? Ou seja, da mídia mais tradicional. Por exemplo, a Close Up fez o beijaço, o maior beijaço do mundo. Reuniu 350 mil pessoas e realizou durante o período do carnaval o maior beijo coletivo do mundo. Entrou para os recordes. Isso é uma forma de divulgar a marca de forma indireta e ao mesmo tempo criar uma ação interessante e curiosa para que as pessoas se identifiquem com o espírito da marca. As possibilidades para o marketing de guerrilha são infinitas, né? Você vai depender apenas da sua criatividade. A maioria delas envolve você surpreender as pessoas, utilizar elementos que estejam em locais públicos, ou seja, serão na maioria das vezes eventos ou objetos curiosos, interações entre as pessoas, e a maioria das vezes vai envolver poucas pessoas, mas a produção de um vídeo e a divulgação dessa ação vai fazer muita diferença para o seu negócio. O Outback, por exemplo, que é um restaurante, colocou uma televisão dentro de um elevador e fez uma pessoa, um locutor,
ficar ao vivo conversando com as pessoas dentro do elevador. A interação dele com as pessoas no elevador, ele fazia com que elas ficassem descontraídas e ganhassem